Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos enunciado. A opção em que o objeto direto pleonástico reforça uma oração objetiva direta é: primeiro ponto, o que é o objeto direto pleonástico? O objeto direto pleonástico ele aparece em orações ou em segmentos que esse objeto direto ele é retomado por um pronome oblíquo. Um pouco complicado na oralidade, né? Agora vamos exemplificar para que fique mais simples. Quando eu digo o amigo, eu o visitei ontem, perceba que esse o amigo funciona como objeto direto do verbo visitar. Nós temos uma vírgula e depois nós o retomamos por meio de um pronome oblíquo. O amigo, eu o visitei ontem, né? Esse o funciona como o quê? Como objeto direto pleonástico. Ele está retomando o objeto direto anteriormente citado. Um ponto de foco é o seguinte: eu não falei que existe uma vírgula no contexto. Essa vírgula existe e ela é obrigatória. Por quê? Porque ela marca esse deslocamento do objeto direto inicial e ela demonstra o quê? Que haverá um objeto direto ou indireto pleonástico no período. Existe também um objeto indireto pleonástico e isso é um dos pontos de foco da questão. Além do objeto direto, há um objeto indireto pleonástico que segue a mesma estrutura. Nós devemos analisar, portanto, a predicação ou a transitividade para aferir. Segundo ponto importante para a resolução da questão: reforça uma oração objetiva direta. O que é uma oração objetiva direta? Voltando aos conceitos, quando nós temos uma oração objetiva direta, primeiro, nós temos um período composto por subordinação, em que ocorre uma oração principal e uma oração subordinada, substantiva, que exerce função de objeto direto em relação a uma oração principal. Então, qualquer opção que não contenha dois verbos já deve ser anulada. Só por isso, nós eliminamos a letra A, a letra B e a letra C, né? Agora, por quê? Vamos analisar cada um. Na letra A, ninguém acredita em você. Primeiro, o verbo acreditar ele é transitivo indireto, né? Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Há uma oração absoluta no período. Se ocorre uma oração absoluta no período, não há de se falar em período composto por subordinação, muito menos em oração objetiva direta. Então ela é descartada justamente por isso. E não há um pronome oblíquo sendo retomado e nem reforçando uma oração que é inexistente no período, né? Letra A, erradíssima. Na letra B nós temos: a mim ensinou-me tudo. Aí já temos alguma coisa. Mas o que ocorre? A mim é a preposição a mais o pronome oblíquo tônico mim. O que ocorre? Os pronomes oblíquos tônicos eles são precedidos de preposição. E o objeto direto ele tem preposição? Não, né? Se ele não tem preposição, esse a mim atua como objeto indireto. E analisando o verbo posposto, o verbo ensinar, quem ensina, ensina a alguém. Ensina a mim. Esse a mim é o objeto indireto do período e esse me é o quê? É o objeto indireto pleonástico do período. Não é o objeto direto. Então, nós já podemos anular a letra B por isso. Além disso, não há um período composto por subordinação, assim como ocorre na letra A. Por isso que ela é descartada com facilidade, né? Agora, na letra C nós temos: eu lhe devo uma explicação. Só tenho um verbo. Não há de se falar em período composto por subordinação ou oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Aí nós temos um verbo que é bitransitivo, né? Quem deve, deve algo. Uma explicação é o objeto direto do período. E o li é o pronome oblíquo no que representa o objeto indireto. Pode ser substituído por a ele, por a ela, etc. Então a letra C, descartada. Restam as letras D e E, né? Vamos analisar a letra E. A letra E eu tenho a mim, que eu disse anteriormente. A mim eu tenho a preposição a e o pronome oblíquo tônico, né? Então isso indica que o verbo posposto ele é o quê? Transitivo, indireto ou ele é bitransitivo. Vamos analisar o contexto. A mim vens dizer-me que não saíste. Dizer algo a alguém. Eu tenho dizer que não saíste, é o objeto direto na forma oracional do período, e eu tenho esse me como pronome oblíquo que exerce função de quê? De objeto indireto pleonástico, né? Agora, nós temos um objeto indireto pleonástico
reforçando a oração objetiva, né? Não é o que a questão quer. A questão, ela quer o objeto direto pleonástico. Então, esse é o pulo do gato da questão. O me é o objeto indireto pleonástico e não o objeto direto. Então, a letra E é descartada como opção, né? Só resta, então, como gabarito a letra D, que é, inegavelmente, o gabarito. Agora, por quê? Que eu ouvi, eu, tô, juro. O que consiste, ou no que consiste esse tô? É sabido na língua portuguesa que o objeto direto ele pode ser representado pelos pronomes oblíquos átonos, o a, os, as, né? E os pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem exercer função de objeto direto ou objeto indireto. O pronome oblíquo átono li só exerce função de objeto indireto. Ocorre que nós também podemos contrair um objeto direto com um objeto indireto, resultando nessa forma verbal to. O que essa forma verbal to explicita? Ela explicita o quê? A união do objeto direto com o objeto indireto do contexto. O te é um pronome oblíquo átono que pode exercer função de objeto direto ou objeto indireto. No contexto, ele exerce função de objeto indireto. E o é o objeto direto pleonástico do período. Perceba que ele retoma, a oração anteriormente citada, que exerce a função o quê? De oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Então, o gabarito é a letra D em virtude disso. Lembrando que essas contrações podem ocorrer de outras formas. A contração lho e liá também é possível. Lho é a contração do pronome oblíquo átono li, que exerce função de objeto indireto, com o pronome oblíquo átono o, que funciona como objeto direto do período. O liá é a mesma coisa, o que muda é a questão do referencial. Então, o gabarito da questão aí, letra D. Eu tô, juro, quem jura, jura algo a alguém. Esse tô é a contração do objeto direto com o objeto indireto, que reforça o quê? Reforça essa oração subordinada substantiva objetiva direta anteposta, né? Que eu vi. Gabarito, então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem o like.